A maldição de Ana Cláudia. Ela dizia que ouvia vozes. No começo, apenas um sussurro. Depois, risadas. Então, gritos. Mas o mais aterrorizante não era o que ela ouvia. Era o que as vozes queriam que ela fizesse. Nunca pensei que precisaria contar essa história. Sempre acreditei que algumas coisas deveriam permanecer enterradas no passado, onde sombras não podem alcançá-las. Mas a verdade tem um jeito cruel de rastejar de volta, como algo que se recusa a morrer. E essa história me assombra todas as noites. Tudo começou há muitos anos, em um vilarejo esquecido no sul da Alemanha, logo após a guerra. Era um lugar de silêncios pesados, onde as casas de madeira rangiam com o vento frio e as pessoas se agarravam à fé como quem se agarra à beira de um precipício. A igreja era o coração daquela comunidade, um refúgio contra os horrores do mundo exterior. E foi dentro dessa igreja que conheci Ana Cláudia. Ela era uma garota de rosto pálido e olhar sempre baixo, como se carregasse o peso de algo que ninguém mais podia ver. Cresceu em uma família profundamente católica, criada entre orações murmuradas e o temor a Deus. Diziam que sua mãe jamais dormia sem antes rezar um rosário inteiro. E seu pai insistia que qualquer deslize era uma porta aberta para o inferno. Mas mesmo cercada por tanta devoção, Ana Cláudia parecia sempre distante, como se uma parte dela já tivesse sido levada. No começo, os sinais eram sutis, pequenos fragmentos de algo muito maior que ninguém percebeu a tempo. Ela costumava permanecer ajoelhada por horas na igreja, os dedos apertando o terço com tanta força que a pele de suas mãos ficava branca. Seu olhar se perdia entre os vitrais, e às vezes, se inclinasse a cabeça o suficiente, podia ouvi-la murmurar palavras que não faziam sentido. Eram orações, mas deformadas, como se a língua tropeçasse sobre sílabas que não pertenciam a este mundo. Lembro-me da primeira vez que notei algo verdadeiramente errado. Era uma tarde fria, e Ana Cláudia estava sentada no último banco da igreja, sozinha. Eu estava a algumas fileiras de distância, fingindo não observar, quando percebi que ela não piscava. Seus olhos fixos no altar, enormes e vazios, como se vissem algo que o resto de nós não podia ver. Sua respiração era irregular, rápida demais para alguém tão imóvel. E então, sua cabeça virou lentamente na minha direção. Naquele momento, um arrepio cortou minha espinha como uma lâmina gelada. Seus olhos encontraram os meus e juro por tudo que é sagrado que o que vi não era humano. Havia algo ali, uma presença, um vazio inominável. Olá, pessoal! E aí, estão gostando do conteúdo? Antes de continuarmos, gostaria de pedir o seu apoio, se inscrevendo, curtindo, ativando o sininho e compartilhando essas histórias. Isso ajuda a manter o canal vivo e nos enche de motivação. Agora vamos continuar. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Apenas um sorriso se formou, pequeno, torto, quase imperceptível. Eu saí da igreja naquele instante, sentindo meu coração martelar contra as costelas. Dizia a mim mesmo que era apenas cansaço, que minha mente pregava peças. Mas a verdade era outra. Ana Cláudia estava mudando, e eu não fazia ideia do que aquilo significava. As semanas seguintes trouxeram pesadelos. Sonhos onde eu estava de volta àquela igreja, sozinho, com as velas tremeluzindo e sombras dançando entre os bancos vazios. Sempre que olhava para o altar, lá estava ela, esperando. E cada vez que se virava para mim, sua expressão era mais distorcida, mais errada. Como se algo dentro dela estivesse tentando sair. Mas o pior ainda estava por vir. Uma noite, acordei com um som estranho vindo do lado de fora da minha casa. Um murmúrio baixo, repetitivo, quase um sussurro carregado pelo vento. Levantei-me da cama e fui até a janela, o estômago revirando de um medo irracional. A vila estava silenciosa, coberta por uma névoa fina. Mas ali, parada no meio da rua, estava Ana Cláudia, descalça. Vestida apenas com uma camisola fina, os cabelos despenteados, os braços caídos ao lado do corpo. Seu rosto estava voltado para cima, como se contemplasse algo invisível no céu. O murmúrio continuava, e agora eu conseguia entender algumas palavras. Latim. Ela falava latim.
E então, sua cabeça virou. Não apenas virou. Girou de uma maneira impossível, como se seu pescoço não tivesse ossos, até que seus olhos me encontraram através da janela. O sussurro cessou. O mundo pareceu prender a respiração. E no instante seguinte, todas as luzes da minha casa piscaram violentamente, como se algo invisível tivesse atravessado as paredes. Quando voltei a olhar para a rua, ela não estava mais lá. Naquela noite, eu soube. Algo estava crescendo dentro de Ana Cláudia. Algo antigo, algo faminto, e ninguém poderia pará-lo. Há certos momentos na vida em que sentimos instintivamente que algo está errado. Não há uma explicação lógica, nenhuma prova concreta. Apenas um peso invisível, um aviso silencioso que se arrasta pela espinha e nos faz estremecer sem motivo aparente. Depois daquela noite, esse peso nunca mais me abandonou. O vilarejo parecia o mesmo de sempre, as mesmas ruas estreitas, as mesmas casas envelhecidas pelo tempo, as mesmas faces fechadas das pessoas que ali viviam. Mas algo pairava no ar. Uma presença sufocante, um silêncio mais denso do que antes. E no centro de tudo estava Ana Cláudia. Ela já não era a mesma. Se antes era uma jovem reservada, agora se tornara uma sombra de si mesma. Seus olhos haviam afundado em olheiras escuras, sua pele estava pálida como cera. Caminhava devagar, arrastando os pés, como se cada passo fosse uma batalha contra algo invisível. As roupas ficavam sujas, os cabelos desgrenhados. Mas o que mais me incomodava era a forma como sua boca se movia, mesmo quando ela não falava. Era sutil, quase imperceptível, lábios se contorcendo como se estivessem murmurando para alguém que ninguém mais podia ver. No começo, as pessoas cochichavam sobre sua saúde, dizendo que era fraqueza, falta de vitaminas, talvez um trauma pelo que a guerra havia deixado para trás. Mas à noite as coisas ficavam diferentes. Lembro-me bem da primeira vez que ouvi os barulhos. Eu estava deitado, tentando ignorar aquela sensação constante de que algo me observava. O quarto estava escuro, apenas um feixe de luar atravessava a janela. Foi então que escutei. Batidas, lentas, ritmadas, vindo da casa de Ana Cláudia. Tentei ignorar. Talvez fosse apenas o vento, uma porta mal fechada. Mas, conforme os minutos passavam, percebi que não eram aleatórias. Eram organizadas, calculadas. 3 batidas. Uma pausa longa. 2 batidas. Outra pausa. 4 batidas rápidas. Fechei os olhos, o coração batendo no mesmo compasso que aquele som maldito. Algo dentro de mim gritava para não olhar. Mas minha curiosidade foi maior. Levantei-me da cama com as pernas trêmulas e fui até a janela. A casa de Ana Cláudia estava completamente escura. Mas na parte superior, na janela de seu quarto, havia algo. Não uma silhueta, não uma sombra. Do lado de dentro do vidro, 2 mãos pressionavam-se contra o vidro, como se alguém tentasse sair. Fiquei paralisado. As batidas continuavam, agora vindas do próprio vidro. 3 batidas. Pausa. 2 batidas. Os dedos se contorciam de maneira errática, como se pertencessem a um corpo que não sabia como se mover. E então, lentamente, a cabeça de Ana Cláudia apareceu atrás do vidro. Mas não era ela. Seus olhos estavam revirados, a boca aberta em um sorriso impossível, esticando-se mais do que deveria. Seus cabelos caíam sobre o rosto, mas ainda assim, eu podia ver que seus lábios se moviam, formando palavras que eu não conseguia ouvir. Meu corpo ficou frio. Não conseguia respirar, não conseguia piscar. E então, sem aviso, a vela que eu mantinha ao lado da cama se apagou sozinha. O quarto mergulhou na escuridão total. Um segundo depois, um sussurro atravessou o silêncio. Não vinha da rua. Não vinha da casa de Ana Cláudia. Vinha do canto do meu quarto. E foi naquele momento que eu soube, sem sombra de dúvida, ela não estava sozinha. Algo mais estava com ela. E agora, estava comigo também. Há um momento, logo antes do pesadelo nos engolir por completo, em que ainda conseguimos distinguir o real do irreal. Um breve instante onde podemos convencer a nós mesmos de que tudo foi um engano, uma ilusão da mente cansada. Mas esse momento não durou para mim, porque na manhã seguinte, ao sair de casa,
percebi que não havia sido um sonho. O vilarejo estava diferente. Não porque algo tivesse mudado fisicamente, mas porque as pessoas andavam mais apressadas, desviavam o olhar umas das outras. Murmúrios se arrastavam entre os becos estreitos, um medo velado que ninguém ousava nomear. A casa de Ana Cláudia estava fechada, as janelas cobertas, mas alguém tinha visto, alguém sempre vê. Diziam que naquela madrugada, gritos ecoaram por toda a vila. Não eram apenas gritos de medo, mas algo mais profundo, algo inumano. Um som gutural, animalesco, que gelava os ossos de quem o ouvia. Os mais velhos diziam que soava como quando se torce um metal enferrujado. E então, o silêncio. No dia seguinte, os pais de Ana Cláudia a mantiveram dentro de casa. Mas eu sabia que algo acontecera. Naquela noite, a vila inteira mergulhou em um silêncio opressor. Não havia risos de crianças, não havia o tilintar dos pratos durante o jantar. Apenas o vento assobiando entre as árvores. Eu deveria ter ignorado. Deveria ter me trancado no meu quarto e rezado para que tudo aquilo desaparecesse. Mas o medo nos torna fracos. E a curiosidade nos destrói. Saí de casa pouco antes da meia-noite. O frio cortava minha pele, mas algo mais gelado rastejava dentro de mim. Passei pelas casas adormecidas, sentindo cada janela escura como um olho me observando. Quando cheguei à casa de Ana Cláudia, a porta estava entreaberta. E então, eu vi. No meio da sala, ela estava ajoelhada no chão. Seus braços estavam rígidos, os dedos cravados na madeira como garras. O vestido branco estava sujo, rasgado. Mas o pior era o seu corpo. Não parecia dela. Não mais. Os ossos estavam mais evidentes. As costelas saltavam sob a pele como se algo dentro dela estivesse se contorcendo para sair. Sua cabeça estava inclinada de um jeito que me fez sentir náuseas, como se o pescoço tivesse sido torcido além do limite. Ela não se movia, mas eu sabia que ela estava ciente da minha presença, porque seus lábios tremiam, porque um sussurro baixo e molhado escapava de sua garganta, como se algo dentro dela estivesse rindo, mas sem abrir a boca. A casa estava tomada pelo cheiro de algo podre. E foi então que ela se moveu. Devagar, sem pressa. A cabeça se levantou primeiro, de forma travada, como se algo estivesse puxando os fios invisíveis de um boneco quebrado. Seus olhos encontraram os meus. Negros, vazios. E então, seu peito subiu em um suspiro profundo. Mas o som que saiu não era humano. Era grave, denso, reverberava nas paredes como um eco vindo das profundezas da terra. Eu queria correr. Meu corpo gritava para fugir, mas algo me mantinha ali, porque, naquele momento, eu percebi. Ana Cláudia já não era mais Ana Cláudia, e a coisa dentro dela sabia que eu estava ali. Houve um tempo em que eu acreditava que a fé era suficiente para manter a escuridão afastada, que as velas acesas nas igrejas, as preces murmuradas antes de dormir e as cruzes penduradas nas paredes eram barreiras intransponíveis contra qualquer força maligna. Mas naquela noite, naquela casa impregnada pelo cheiro de algo morto e esquecido, percebi o quanto eu estava errado. A coisa dentro de Ana Cláudia sabia que eu estava ali. Seus olhos negros como carvão perfuravam a escuridão entre nós, sugavam toda a luz que tentava se infiltrar na sala. E então, seus lábios começaram a se mover. Eu não queria ouvir, mas não havia escapatória. Era uma voz que não deveria existir neste mundo. Grave, retorcida, como se várias bocas falassem ao mesmo tempo, distorcendo palavras em um idioma que minha mente tentava recusar. Palavras antigas, primitivas, carregadas de um peso que me esmagava o peito. Meu corpo ficou paralisado. Meus ossos pareciam congelar por dentro, como se uma presença invisível tivesse se infiltrado em minha carne. A sensação era horrível, como se mãos gélidas tivessem se enrolado em meus pulmões, espremendo o ar para fora. E então, ouvi meu nome, sussurrado entre aqueles sons irreconhecíveis, como um chamado vindo de um lugar onde ninguém deveria olhar. Eu queria fugir, mas minhas pernas não se moviam. A luz da lamparina sobre a mesa piscou violentamente, projetando sombras grotescas nas paredes. E por um segundo eu vi. Uma silhueta escura,
alta e contorcida, emergia atrás de Ana Cláudia, sua forma oscilante como fumaça negra se espalhando pelo teto. Aquilo não era humano, não era um espírito, era algo pior, algo que nunca deveria estar ali. E então, Ana Cláudia sorriu. Ou melhor, aquilo dentro dela sorriu. Um sorriso impossível, alargando-se mais do que sua boca deveria permitir, como se a própria pele estivesse se rasgando para acomodar a expressão. E então, ela falou algo que eu nunca deveria ter ouvido. Um nome. Um nome que não pertencia a este mundo. O som foi uma lâmina invisível cortando o ar. Um nome antigo, carregado de algo impuro, algo que fazia a madeira ranger e o vidro da janela trincar. A casa inteira pareceu gemer. Meu coração disparou, e naquele momento, o instinto tomou o controle do meu corpo. Eu corri. Não lembro de como cheguei em casa, nem de quantos becos atravessei na escuridão. Só lembro de me trancar no quarto, o peito arfando, os ouvidos ainda zumbindo com o som daquele nome amaldiçoado. Não dormi naquela noite, não dormi nas noites seguintes, porque agora algo sabia quem eu era. E sussurrava meu nome no escuro. Depois daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. O vilarejo ainda parecia o mesmo para os olhos de quem não sabia o que se escondia na escuridão. Mas para mim, algo havia mudado. Eu sentia isso em cada rajada de vento que atravessava as ruas estreitas, em cada porta que rangia sozinha no silêncio da madrugada. E principalmente, eu sentia isso à noite. Os sussurros começaram 3 dias depois. No começo, eram quase imperceptíveis. Um ruído baixo, abafado, como o som do vento deslizando pelas frestas da madeira. Mas conforme as noites avançavam, as vozes se tornaram mais claras. Elas vinham do canto do meu quarto. Era sempre quando as luzes se apagavam. Quando o silêncio absoluto tomava conta e tudo parecia mergulhado em um vazio denso, sufocante. No começo, tentei convencer a mim mesmo de que era apenas o vento, minha mente cansada, os ecos dos pesadelos que me atormentavam desde aquela noite na casa de Ana Cláudia. Mas então, uma noite, o sussurro falou meu nome. Foi baixinho, arrastado, pronunciado com um tom quase melancólico, mas também carregado de algo cruel, algo faminto. Meu corpo congelou de imediato. Não conseguia me mover. Apenas fiquei ali, debaixo das cobertas, o coração martelando dentro do peito, esperando que aquilo fosse embora. Mas a voz continuou, mais alta, mais próxima. E então, senti um peso no colchão. Algo estava ali, algo que eu não podia ver, mas que podia sentir. O ar ficou denso, pesado, como se a atmosfera ao meu redor tivesse se transformado em um líquido espesso e pegajoso. Minha respiração ficou curta, e a única coisa que consegui fazer foi fechar os olhos com força, tentando bloquear o mundo ao meu redor. E então, o colchão cedeu um pouco mais. O peso estava agora ao meu lado. Um frio horrível rastejou pela minha espinha. Cada instinto dentro de mim gritava para que eu não abrisse os olhos, para que eu não olhasse, mas contra minha própria vontade. Eu olhei. E foi então que vi. No breu do meu quarto, algo estava ali, a poucos centímetros do meu rosto. Não era um corpo. Não era um rosto. Era apenas uma boca. Um buraco escuro, retorcido, sorrindo. E dela saiu um som. Um som que não pertencia a este mundo. Algo entre um riso e um grito abafado. Um ruído gutural que fez meus ossos vibrarem e meus ouvidos zumbirem de dor. Meus olhos se arregalaram em puro pavor. Meu corpo finalmente respondeu ao impulso de fugir. Saltei da cama, tropecei, bati contra a parede. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia alcançar o fósforo para acender a vela sobre a cômoda. Mas quando a chama finalmente iluminou o quarto, não havia nada ali. Apenas um silêncio sufocante. Apenas o vazio onde aquela coisa estivera. Mas o cheiro permaneceu. Aquele cheiro pútrido, como carne velha apodrecendo ao sol. E eu soube, naquele momento, que aquilo não tinha ido embora. Apenas estava esperando a hora certa para voltar. Os dias seguintes foram um borrão de medo e exaustão. Eu não dormia mais, não comia direito.
Cada canto escuro parecia esconder algo, e cada som que antes passava despercebido, agora carregava um significado oculto. Mas o pior não era o medo. O pior era a certeza de que aquilo ainda estava comigo. Porque agora, eu não apenas ouvia, eu sentia. Tudo começou com a sensação de estar sendo observado. Um peso constante sobre meus ombros, um arrepio que nunca me deixava. Era como se, mesmo quando eu estava sozinho, algo estivesse ali, imóvel, silencioso, esperando. E então vieram os toques. No início eram sutis. Um arrepio no braço, um formigamento na nuca. Pequenas pontadas que poderiam ser facilmente ignoradas. Mas, na terceira noite, eu acordei com uma dor aguda no peito. Era uma queimação. Algo havia me tocado. Levantei-me num sobressalto, o quarto mergulhado na penumbra. A vela ainda queimava fraca ao lado da cama, lançando sombras trêmulas pelas paredes. O silêncio era opressor. Com as mãos trêmulas, puxei a camisa. E foi então que vi. 3 arranhões longos e profundos cortavam minha pele, avermelhados, frescos, como se algo, ou alguém, tivesse cravado unhas afiadas em meu peito enquanto eu dormia. O ar ficou pesado. Meus pulmões pareciam incapazes de puxar oxigênio suficiente. O suor escorria frio pelas costas, enquanto minha mente se recusava a aceitar o que meus olhos viam. Isso não era um sonho. Isso não era minha imaginação. Isso era real. Me levantei da cama em um impulso, sentindo minha visão embaçar por conta do pânico. Cruzei o quarto em direção ao espelho velho no canto. A luz da vela piscava, lançando reflexos estranhos sobre o vidro. E então, quando olhei meu próprio reflexo, senti o chão sumir sob meus pés. Havia algo atrás de mim. Uma sombra alta, retorcida, quase indistinta na penumbra. Mas os olhos eram buracos negros, profundos e vazios, como se a própria escuridão estivesse olhando para mim. E então veio o sussurro. Baixo, molhado, direto no meu ouvido. Meu corpo inteiro ficou rígido. Eu queria correr, queria gritar. Mas minha voz não saía. O reflexo na minha frente se distorceu. A sombra se moveu, se inclinou sobre mim. E então, lentamente, aquilo sussurrou algo que me fez gelar até os ossos. O mesmo nome. O mesmo nome proibido que Ana Cláudia havia dito naquela noite. A luz da vela se apagou de repente. O quarto foi engolido pela escuridão total. E naquele momento, soube que não estava mais seguro. Aquela coisa não queria apenas me assustar. Ela queria algo muito pior. O medo pode transformar uma pessoa. Ele pode nos consumir de dentro para fora, tornar nossa pele mais pálida, nossas mãos mais trêmulas, nossos olhos mais vazios. Mas o pior de tudo é a certeza de que ele nunca vai embora. Naquela noite, depois que a vela se apagou e fui deixado sozinho na escuridão, algo dentro de mim se quebrou. Eu sabia que correr não adiantaria. Sabia que rezar não bastaria. Então, restava-me apenas uma opção. Eu precisava entender. Não importava o quão apavorante fosse. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo com Ana Cláudia. E comigo. No dia seguinte, antes do sol nascer, saí de casa. A vila ainda dormia, e apenas o vento assobiava entre as ruas vazias. A cada passo, o frio se intensificava, mas não era apenas a temperatura do inverno alemão. Era algo mais profundo, algo que eu sentia nos ossos. A casa de Ana Cláudia parecia diferente. A pintura estava descascada, as janelas trancadas como se escondessem um segredo terrível. Mas o que realmente me fez hesitar foi a porta. Ela estava entreaberta. De novo. Meu corpo se recusava a seguir em frente, mas minha mente já havia decidido. Empurrei a madeira gasta e entrei. O cheiro de coisa podre estava ainda mais forte. A casa estava em silêncio, mas não um silêncio comum. Era uma ausência total de som, como se o próprio ar estivesse parado, pesado, à espera. Eu senti aquilo antes mesmo de ver. Ana Cláudia estava ajoelhada no mesmo lugar onde a vi pela primeira vez, no centro da sala. Mas dessa vez, algo estava diferente. Seus olhos não estavam apenas negros. Eles estavam fundos, como se a pele ao redor tivesse sido sugada para dentro. Seu corpo parecia ainda mais magro,
os ossos mais salientes, como se algo estivesse drenando sua vida aos poucos. E então, percebi os símbolos, riscados no chão ao seu redor, entalhados na madeira como cicatrizes antigas. Não eram símbolos religiosos, mas algo muito mais antigo. Algo que minha mente não conseguia decifrar, mas que meu corpo reconhecia instintivamente como maligno. O ar ficou denso. E então, sem aviso, Ana Cláudia se moveu. Seus braços se ergueram num espasmo violento, e sua cabeça tombou para trás como se algo invisível a puxasse. Seu corpo tremeu, e então, os sussurros começaram. Não vinham de sua boca, vinham de todos os cantos da casa. Sons indistintos, vozes múltiplas, falando em uma língua que eu não entendia. Mas entre elas, uma frase se destacou. Você também carrega o nome. Meu estômago revirou. Eu soube, naquele momento, que aquilo não estava apenas com Ana Cláudia. Aquilo estava comigo também. E agora, eu tinha duas escolhas. Continuar fingindo que nada estava acontecendo, ou aceitar que algo muito pior do que a morte já havia me marcado. Depois daquela manhã, eu parei de lutar contra a realidade. Não havia mais dúvida, não havia mais fuga. Algo estava comigo, algo que eu não via, mas sentia em cada sombra alongada na parede, em cada instante de silêncio pesado que caía sobre a vila. E, acima de tudo, em cada vez que escutava meu nome ser sussurrado no escuro. A partir daquela noite, o sono se tornou impossível. Cada vez que fechava os olhos, sentia aquela presença se aproximando, se enroscando ao meu redor como um véu invisível e sufocante. Eu ouvia a respiração, sentia o ar mudar ao meu redor. E então, um toque, sempre no mesmo lugar, atrás da minha nuca. Era como se dedos gélidos traçassem um símbolo invisível em minha pele, marcando-me como algo que agora pertencia a ele. Na terceira noite sem dormir, quando o sussurro voltou a ecoar no quarto, eu não reagi, não corri, não acendi a vela. Eu simplesmente sentei na cama e ouvi. O som não vinha de um canto específico. Ele parecia estar dentro das paredes, dentro do ar, dentro de mim. Palavras em um idioma esquecido que se misturavam, reverberavam e depois sumiam antes que eu pudesse entendê-las. Mas no meio delas uma coisa ficou clara. O nome. Aquele nome que Ana Cláudia havia dito. Aquele nome que me perseguia desde que entrei naquela casa. Aquele nome que não deveria ser dito. Senti um arrepio profundo atravessar minha espinha quando compreendi o que aquilo queria. Ele queria que eu falasse o nome. Era um instinto primal, algo que queimava na ponta da minha língua, como se minha própria boca não estivesse mais sob meu controle. Era como uma coceira dentro da mente, uma ânsia absurda de repetir aquilo, de trazê-lo ao mundo. Minha garganta se contraiu. Os sussurros aumentaram. A respiração invisível ficou mais próxima. O quarto ficou mais frio. Eu abri a boca. O nome quase escapou. Mas foi então que ouvi outra coisa. Um som que não fazia parte daquilo. Um rangido. A porta do meu quarto estava se abrindo. Meus olhos se arregalaram. Meu coração deu um salto. E na penumbra do corredor, algo estava ali. Uma silhueta magra, de ombros caídos, parada bem no limite da escuridão. Ana Cláudia. Mas não era mais ela. Era apenas seu corpo. E aquilo dentro dela estava sorrindo para mim. Naquele momento, compreendi que já não havia mais distância entre mim e aquilo que espreitava na escuridão. Ana Cláudia estava ali, parada à porta do meu quarto. Ou pelo menos, o que restava dela. Seu corpo tremia levemente, como se estivesse sendo sustentado por algo invisível. Seus pés estavam descalços, cobertos de sujeira, e suas mãos pálidas e magras pendiam ao lado do corpo, os dedos crispados, quase como garras. Mas foi seu rosto que me fez prender a respiração. Seus olhos não estavam apenas escuros, eles estavam vazios. E sua boca? Sua boca se movia, mas não emitia nenhum som. Era como se estivesse tentando falar, tentando formar palavras que não lhe pertenciam. Então, ouvi os sussurros. Eles não vinham dela. Eles vinham de dentro do quarto. De dentro de mim. O peso no ar ficou insuportável. Meus pulmões pareciam comprimidos, como se a própria atmosfera estivesse contraindo ao meu redor, tentando me sufocar.
Minha visão tremulou e senti uma vertigem horrível tomar conta do meu corpo. O nome. Ele estava ali, na minha mente, ecoando, crescendo. Era um chamado, um puxão invisível que me obrigava a abrir a boca, a deixá-lo escapar. E então, Ana Cláudia se moveu. Foi um passo curto, hesitante, mas cada fibra do meu ser gritava para que eu recuasse. Eu não consegui. Meus pés estavam colados ao chão. A vela no criado mudo oscilou, e no clarão da chama vi algo impossível. A sombra dela? Não era dela. Era maior, desproporcional ao seu corpo, estendendo-se pelas paredes e pelo teto como uma criatura retorcida tentando emergir. Movia-se independente dela, se contorcendo e dilatando como um ser vivo, preso em outra dimensão, tentando atravessar. Um frio cortante percorreu minha espinha. E foi então que Ana Cláudia finalmente conseguiu falar. Uma única palavra. Vem. Foi apenas um sussurro, mas ele ressoou em minha cabeça como um trovão. Aquela coisa não queria apenas me atormentar. Ela queria que eu aceitasse. Que eu fosse até ela. Que eu desse o último passo. E no fundo, algo dentro de mim queria ir. Senti meu corpo pender para frente, como se minha própria vontade estivesse sendo arrancada de mim. Meu coração pulsava nos ouvidos e meu cérebro girava, anestesiado pela presença invisível que me cercava. Mas então, algo mudou. Por um instante, muito breve, vi Ana Cláudia de verdade. Por trás daquela pele pálida, daquela voz arrastada, daquele sorriso torto, seus olhos mudaram. E havia algo ali. Algo humano. Algo desesperado. Foi então que compreendi. Ela estava presa. E eu estava prestes a me tornar o próximo. A consciência me atingiu como um choque elétrico. Ana Cláudia não estava ali por vontade própria. Ela não era o inimigo. Ela era um aviso. Mas agora, já era tarde. O quarto ao meu redor escureceu de forma anormal, como se uma sombra invisível estivesse se fechando sobre mim. O espaço se tornou apertado, sufocante. O ar cheirava a podridão e um zumbido agudo vibrava dentro do meu crânio. A coisa estava perto, mais perto do que nunca. Ana Cláudia não se moveu mais. Apenas ficou ali, imóvel, os olhos arregalados e vazios. Sua boca tremia, mas nenhuma outra palavra saiu. Seu corpo parecia exausto, como se toda a energia estivesse sendo sugada para algo além do que meus olhos conseguiam enxergar. E então, algo aconteceu. O chão sob meus pés tremeu e senti um arrepio violento atravessar minha espinha. Uma força invisível começou a puxar o ar do quarto, como se uma presença gigantesca sugasse tudo para dentro de um buraco sem fim. O nome. Aquele nome proibido. Ele voltou à minha mente, pulsando, forçando-se para fora da minha boca como se já não me pertencesse mais. E naquele instante, compreendi a verdade. Se eu dissesse aquele nome, se eu o libertasse, eu tomaria o lugar de Ana Cláudia. Foi então que vi. Sua sombra se encolheu, seu corpo tremeu, e uma única lágrima escorreu por seu rosto inexpressivo. Ela sabia. Ela estava esperando. Esperando que alguém assumisse seu fardo. Era assim que funcionava. Um nome, um sacrifício, uma nova alma marcada. E agora, eu era o escolhido. O quarto inteiro pareceu inclinar-se para frente, e minha visão escureceu nas bordas. Meus pés saíram do chão, como se estivesse sendo sugado para algo que não compreendia. A coisa ria, um som disforme, gutural, que vinha de todos os lados e de nenhum ao mesmo tempo. Eu estava perdendo. Eu estava indo. Até que, com toda a força que me restava, eu fiz a única coisa que podia fazer. Fechei a boca, segurei o nome dentro de mim, e em um último ato de desespero, corri. Não olhei para trás. Não vi o que aconteceu com Ana Cláudia. Apenas corri atravessando o corredor escuro, tropeçando nos próprios pés, sentindo algo invisível arranhar minhas costas enquanto eu fugia. Quando saí daquela casa, senti o ar entrar em meus pulmões como se eu estivesse voltando à vida. O céu começava a clarear no horizonte. O mundo ainda existia lá fora, mas algo dentro de mim nunca mais seria o mesmo. Eu não disse o nome, mas ele ainda estava comigo. E no fundo eu sabia. Eu apenas tinha adiado o inevitável. Eu sobrevivi.
Meu corpo ainda está aqui. Minha mente, nem tanto. Depois daquela noite, nunca mais voltei àquela casa. Nunca mais vi Ana Cláudia. Os moradores do vilarejo evitaram falar sobre ela, e com o tempo, o nome dela desapareceu das conversas, como se nunca tivesse existido. Mas eu sabia. Eu sabia o que aconteceu. Algo tomou conta dela. Algo que agora tentava me alcançar. Nos dias seguintes, fiz de tudo para esquecer. Me mantive cercado de pessoas, acendi todas as luzes ao meu redor, evitei a escuridão a todo custo. Mas não adiantou, porque o nome continuava dentro de mim. Eu não o disse naquela noite, não o libertei. Mas ele não precisava mais ser dito. Ele já estava marcado em mim. Os sussurros ainda me encontravam. Baixos, quase imperceptíveis, sempre à noite, sempre quando tudo estava em silêncio. Um vento que não deveria estar ali. Um sussurro que não vinha de lugar algum. E o pior, o toque. Toda noite, sem falha, eu sentia. Atrás da minha nuca. Frio. Arrastado. A mesma sensação de dedos invisíveis traçando algo na minha pele. Uma lembrança. Uma promessa. O tempo passou. As pessoas me viam e diziam que eu estava pálida, mais magra, que havia algo estranho no meu olhar. Mas eu sorria. Dizia que era cansaço, que tudo estava bem. Mentia, porque eu sabia a verdade. Sobrevivi naquela noite. Mas algo sobreviveu comigo. E no fundo eu entendi o que isso significava. O ciclo não havia acabado. Ele apenas estava esperando. Esperando que, em algum momento, eu dissesse o nome.